No vasto desconhecido do universo, existem fenômenos tão estranhos que podem virar de cabeça para baixo tudo o que você conhece sobre a realidade. Entre eles, as falhas negras se destacam como forças cósmicas que transcendem a compreensão comum. Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos esses mistérios profundos. Não se esqueça de deixar seu like e seguir o canal Univox BR para mais descobertas surpreendentes. No vasto espaço do universo, as falhas negras revelam-se como portais para uma nova compreensão da realidade. Esses fenômenos não são simplesmente buracos de massa. Eles representam um campo de possibilidades intrigantes, onde as regras que governam a física se tornam cada vez mais elusivas. O que, na verdade, ocorre quando atravessamos essas distâncias incertas? Para responder a essa pergunta, devemos examinar não apenas a estrutura das falhas negras, mas também a interação que elas têm com outros elementos do cosmos. À medida que adentramos em uma falha negra, não somos meramente puxados em direção a um abismo, mas nos encontramos em um campo de forças que desestabiliza nossas noções de tempo e espaço. A gravidade, nesse contexto, é uma força opressora, mas ao mesmo tempo intrigante, capaz de alterar toda a experiência de um viajante. Quando se aproxima do horizonte de eventos, o lugar onde a força gravitacional se torna irreversível, o espaço ao redor se contorce de maneiras que a lógica pura não consegue compreender. Aqui, o tempo parece desacelerar, fazendo com que a noção de que podemos voltar ou desistir de nossa trajetória se desintegre. Imagine um viajante sendo puxado em direção a uma falha negra. Enquanto a realidade ao seu redor começa a distorcer, ele pode ser incapaz de perceber a queda iminente. O que acontece é que ele experimenta uma série de fenômenos que desafiam a realidade, como, por exemplo, a lente gravitacional, onde a luz de estrelas distantes é curvada ao redor da falha negra. Essa percepção altera não apenas a física, mas também a própria noção do que significa ver e saber. Além disso, existe uma dimensão adicional nessa dança cósmica, a mecânica quântica. As teorias quânticas sugerem que as partículas subatômicas podem de fato influenciar a dinâmica das falhas negras. Isso gera especulações sobre como as falhas podem ser não apenas absorvedoras de matéria e energia, mas também emissoras de algo mais, um tipo de radiação quântica que pode escapar de suas garras. Tal conceito, conhecido como radiação de Hawking, desafia o entendimento tradicional de que nada pode escapar de uma falha negra. Como então essas emissões interagem com o espaço e o tempo? Suponha que uma partícula escape das garras da falha negra, enquanto sua contraparte é engolida. A natureza dessa interação provoca perguntas intrigantes sobre se a informação pode realmente ser preservada ao atravessar um horizonte de eventos. A ponte entre o que acreditamos saber e o que realmente sabemos começa a se estreitar, levando a questões sobre a essência do universo e a natureza da existência. Portanto, cada momento que se passa na órbita de uma falha negra não é apenas um instante de absorção de matéria. É uma oportunidade para a compreensão humana se expandir diante do desconhecido. O que idealizamos como uma falha negra transforma-se em um campo fértil para novas teorias e, quem sabe, para possibilidades que ainda não conseguimos imaginar. Através dessa lente quântica, percebemos que o caos e a ordem coexistem de maneiras profundamente entrelaçadas, desafiando os limites do que é fisicamente possível. O próprio ato de se aproximar de uma falha negra revela-se como um exercício extraordinário de aprendizado, onde cada nova descoberta abre caminho para perguntas que ainda precisam ser feitas. Neste cosmos vasto e insondável, as falhas negras não são o fim, mas um convite a explorar, experimentar e reconstruir nossa compreensão da realidade. As intricadas relações entre a mecânica quântica,
A gravidade e a estrutura do espaço-tempo nos instigam a pensar além do convencional e talvez a vislumbrar o próprio infinito que nos cerca. As falhas negras, uma vez meros conceitos teóricos, agora se destacam como uma das áreas mais fascinantes da astrofísica contemporânea. A cada nova observação, os cientistas desvendam mais segredos sobre essas enigmáticas entidades. Enquanto os modelos convencionais indicam que as falhas negras se formam a partir do colapso de estrelas massivas, uma nova camada de complexidade acrescenta nuances a essa narrativa. A verdade é que a formação de uma falha negra não é um processo simples, mas uma dança intrincada entre gravidade, temperatura extrema e reações nucleares. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, a fusão nuclear que antes sustentava sua estrutura cede. Naquele momento crítico, a pressão interna que se opõe à força da gravidade desaparece. A estrela então inicia uma jornada implacável para o colapso. O núcleo se contrai de forma dramática, aumentando a temperatura a níveis que desafiam a imaginação, enquanto as camadas externas da estrela podem realmente ser ejectadas para o espaço, criando nebulosas espetaculares. Por trás desse espetáculo, o que permanece é uma região de força gravitacional tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Essa região é o horizonte de eventos. O que é particularmente intrigante sobre as falhas negras é a singularidade que ocorre no seu centro. Esta singularidade é um ponto onde as leis conhecidas da física quebram-se sob as pressões incompreensíveis. Em essência, aqui a gravidade atinge um pico extremo e as curvaturas no espaço-tempo se tornam infinitas. Este conceito, embora complicado, é crucial para entender não apenas a natureza das falhas negras, mas também as fundações da própria realidade como a conhecemos. No decorrer das últimas décadas, as observações de falhas negras se tornaram mais frequentes e sofisticadas, graças ao desenvolvimento de tecnologias de ponta. Telescópios espaciais, como o Telescópio Espacial Hubble e o Observatório de Ondas Gravitacionais, têm oferecido vislumbres sobre a existência dessas entidades. Um dos exemplos mais notáveis é a falha negra supermassiva, localizada no centro da galáxia M87, cuja imagem foi revelada ao mundo em 2019. Esta imagem emblemática, um testemunho do avanço da ciência, não só capturou a atenção da mídia, mas também instigou uma onda de novas pesquisas e teorias. Além disso, não devemos negligenciar as falhas negras que se formam a partir de eventos cósmicos mais sutis, como a colisão de estrelas de nêutrons. Quando esses corpos extremamente densos se fundem, a energia liberada é colossal. E dependendo das condições, uma nova falha negra pode emergir desse cataclismo. Essa nova compreensão aponta para a diversidade de mecanismos que podem levar à formação de falhas negras, sugerindo que elas podem não ser tão raras quanto antes se supunha. No entanto, o que verdadeiramente fascina os cientistas não é apenas a formação das falhas negras em si, mas o que acontece nelas. As implicações da mecânica quântica, somadas à relatividade geral, criam um campo fértil para a especulação e a investigação. O conceito de radiação de Hawking, por exemplo, sugere que as falhas negras não são entidades eternas, mas sim sistemas dinâmicos que podem eventualmente evaporar ao longo de éons, emitindo partículas no processo. Assim, enquanto as falhas negras continuam a desafiar nossos entendimentos, elas também abrem portas para novas investigações sobre o universo e a própria estrutura do espaço-tempo. À medida que os cientistas exploram o que se esconde nas sombras dessas regiões, uma nova narrativa está sendo escrita. Uma rica tapeçaria de descobertas que pode um dia nos levar a entender as interações e as forças que moldam nosso cosmos. Todo espectador atento de nosso universo se deparou com a intrigante questão:
Como podemos perceber essas falhas se a luz não pode escapar delas? A resposta reside em sua influência gravitacional. Apesar de invisíveis, suas flutuações podem ser observadas pela maneira como afetam objetos ao seu redor. Estrelas e gás que se encontram próximos a essas entidades são puxados por sua gravidade e podem ser vistos em uma dança cósmica em direção a um destino inexorável. Essa interação se manifesta de várias maneiras, numa coreografia que fascina os astrofísicos e os curiosos do cosmos. Quando um corpo celeste se aproxima de uma dessas zonas de escuridão, a pressão gravitacional se intensifica de uma forma que não pode ser ignorada. Imagine uma estrela, com sua luz brilhante e calor, sendo tragada pelo abraço invisível de uma singularidade. À medida que essa estrela se aproxima do horizonte de eventos, a fronteira que separa o mundo observável do abismo, a luz que ela emite começa a ser distorcida. O fenômeno, conhecido como lentes gravitacionais, revela como a gravidade pode dobrar a trajetória da luz, fazendo com que essa estrela pareça se desviar, como se estivesse sob o efeito de uma força invisível criada pela massa que nunca veremos. A dança que ocorre ao redor das black holes é muitas vezes dramática. Gás, poeira e até mesmo estrelas inteiras se aglomeram em torno do ponto de não retorno, formando uma estrutura conhecida como disco de acreção. Este disco é uma visão impressionante, onde a matéria se acumula de forma que, devido ao atrito e à compressão, pode entrar em temperaturas escandalosas, emitindo radiação ao longo do espectro eletromagnético, especialmente nos raios-X. Essa emissão é o que nos permite inferir que uma black hole está presente, mesmo quando a própria entidade permanece oculta em sua escuridão. Os cientistas têm utilizado tecnologias sofisticadas para detectar os impactos dessa gravidade extrema. Telescópios modernos e satélites equipados para identificar radiações fora do espectro visual são fundamentais para a observação desses fenômenos. Por exemplo, a detecção de quasares, galáxias altamente energéticas que abrigam supermassivas black holes em seus centros, foi um marco, revelando a existência de entidades que poderiam, em alguns casos, ter milhões de vezes a massa do Sol. Esses quasares emitem luz intensa, acentuada pela aceleração de matéria em queda rápida, que brilha com uma luminosidade cativante, tornando-se assim alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Além da atração gravitacional, a interação entre uma black hole e os objetos vizinhos cria uma série de fenômenos fascinantes. O movimento orbital dos objetos sob a influência de uma black hole fornece aos astrofísicos pistas valiosas sobre a massa e as características do próprio corpo escuro. O estudo de estrelas em órbita em torno de uma black hole permite determinar a sua massa com surpreendente precisão, fornecendo informações cruciais sobre a natureza dessas fascinantes entidades, na busca por entender a estrutura que compõe o universo. As black holes se tornaram peças essenciais de um quebra-cabeça cósmico. Não são meros vazios. São entidades que tecem a trama do espaço-tempo e que nos forçam a questionar a própria essência da realidade. A sutil dança da gravidade ao redor delas é um testemunho da complexidade do cosmos, revelando uma dinâmica que é tanto aterrorizante quanto deslumbrante. Assim, ao observarmos o universo, percebemos que essas falhas são, na verdade, portais para uma compreensão mais profunda da realidade cósmica em que habitamos. Os buracos negros, fascinantes e enigmáticos, variam imensamente em tamanho e massa, refletindo as complexidades da evolução estelar e das interações gravitacionais no cosmos. No espectro extremo da compactação, encontramos buracos negros que se destacam por suas dimensões titânicas, capazes de englobar sistemas solares inteiros dentro de seus horizontes de eventos. Esses gigantes cósmicos, conhecidos como buracos negros supermassivos,
Frequentemente habitam os centros das galáxias, funcionando como o coração gravitacional que mantém estrelas e sistemas planetários em suas órbitas. Esses buracos negros supermassivos, com massas que podem chegar a bilhões de vezes a do nosso Sol, desempenham um papel crucial na dinâmica galáctica. Eles influenciam a formação e a evolução da estrutura das galáxias, mantendo um equilíbrio delicado entre a atração gravitacional que exercem e a força centrífuga das estrelas que orbitam ao seu redor. Tal fenômeno se assemelha a uma dança cósmica, onde a gravidade molda o caminho das estrelas, enquanto estas tentam escapar da voracidade gravitacional do buraco negro, resultando em uma harmonia estonteante de forças em constante movimento. No outro extremo dessa fascinante escala de massas, encontramos os buracos negros de pequena massa, que podem ter apenas 3 vezes a massa do Sol. Esses buracos negros são muitas vezes o resultado do colapso gravitacional das estrelas que, ao final de suas vidas, esgotam seu combustível e sucumbem à própria gravidade. A criação desses buracos negros menor proporciona uma oportunidade única para os cientistas estudarem os efeitos da gravidade em escalas menores, oferecendo pistas sobre a formação de buracos negros supermassivos e os processos que governam suas dinâmicas. A transição entre esses 2 tipos de buracos negros de massa pequena e supermassiva levanta questões intrigantes sobre a natureza da gravidade e a evolução do universo. Teorias como a de que os buracos negros supermassivos poderiam se formar a partir da fusão de buracos negros menores, ou que eles poderiam ser fragmentos de estrelas colapsadas em ambientes extremos, tornam-se centrais para nosso entendimento da gravitação em larga escala. Nesse contexto, cada buraco negro não é apenas um destino final para a matéria, mas um testemunho da complexidade e da interconexão que permeia a estrutura do universo. Na vastidão do cosmos, a forma como a massa e a gravidade interagem, moldando e borrando as fronteiras entre as galáxias, desafia nossas percepções sobre o que é possível. Embora tenhamos acumulado conhecimento substancial sobre essas entidades cósmicas, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que ocorre dentro de um buraco negro? Como a gravidade influencia a evolução das galáxias ao longo de bilhões de anos? Cada descoberta sobre buracos negros acirra o debate e a curiosidade, incentivando os cientistas a se aprofundarem nas intricadas leis que regem a interação da massa e da gravidade no universo. À medida que a tecnologia avança e nossos métodos de observação se tornam mais sofisticados, começamos a desvelar os mistérios que envolvem buracos negros. A detecção de ondas gravitacionais, por exemplo, nos permitirá explorar não apenas a existência de buracos negros, mas também eventos de fusão que revelam muito sobre suas propriedades e influências no tecido do espaço-tempo. Promissoras e estimulantes, essas novas fronteiras no estudo dos buracos negros não só modificarão nosso entendimento sobre a gravidade, mas também nos guiarão em direção a uma nova compreensão das forças que moldam nosso universo. As falhas negras, também conhecidas como buracos negros, são o que há de mais intrigante e desafiador na astrofísica contemporânea. Elas não são meramente vazios no espaço, mas sim fenômenos que representam uma distorção profunda e complexa na própria estrutura do espaço-tempo. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein nos mostrou que a massa pode curvar o tecido do universo, promovendo uma compreensão não apenas das forças gravitacionais, mas da própria natureza da realidade. Quando nos deparamos com uma falha negra, a situação se torna ainda mais fascinante. A massa que colapsa nesse ponto crítico ultrapassa um limite que, para a nossa compreensão atual da física, indica que as regras normais simplesmente não se aplicam. Esse colapso dramático cria uma singularidade,
um ponto onde a densidade se torna infinita e as leis da física que regem o nosso dia a dia entram em colapso. Em torno dessa singularidade, forma-se o horizonte de eventos. A fronteira onde a atração gravitacional se torna tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A curvatura extrema do espaço-tempo em torno de uma falha negra altera o tempo de maneira surpreendente. Para um observador externo, o tempo parece desacelerar conforme um objeto se aproxima do horizonte de eventos. Essa percepção temporal distorcida não é apenas um efeito visual. Ela implica que as experiências de tempo para alguém caindo em direção a uma falha negra diferem drasticamente das de um observador que está a uma distância segura. Nesse sentido, a falha negra pode ser vista como um portal para compreender não apenas a gravidade, mas a própria natureza do tempo. Espaço e tempo, em sua forma mais pura, são entrelaçados de maneira que desafiadora para a nossa intuição. Enquanto estamos acostumados a considerar o tempo como uma linha reta, a realidade ao redor de uma falha negra nos mostra que essa linearidade é uma simplificação. Os conceitos de passado, presente e futuro podem se tornar confusos, e as trajetórias do espaço-tempo, fisicamente moldadas pela massa da falha negra, frequentemente tornam-se complexas. Em certos modelos teóricos, especula-se que, em vez de serem apenas buracos no tecido da realidade, as falhas negras poderiam servir como portais para outras dimensões ou até mesmo outros universos. Esse emaranhado de possibilidades gera não apenas uma sensação de assombro, mas também questões não resolvidas que provocam debates intensos entre os cientistas. Um dos maiores desafios é reconciliar a física quântica, que governa as interações em escalas subatômicas, com a relatividade geral, que explica as forças em escalas galácticas. A intrigante questão da entropia, por exemplo, nos leva a ponderar sobre o destino da informação que cai em uma falha negra e o que isso significa para nossa compreensão do universo. Ao procurar por respostas, os físicos têm explorado conceitos fascinantes, como a teoria das cordas, que pode oferecer novos insights sobre a natureza do espaço-tempo e a estrutura das falhas negras. Contudo, até o momento, permanecemos nas bordas do conhecimento, observando essas distorções cósmicas com uma mistura de curiosidade e reverência. As falhas negras não são apenas um objeto de estudo em astrofísica, mas um símbolo do que ainda está por vir em nossa busca infinita por compreensão do cosmos e das regras que governam sua dança majestosa. Quando falamos sobre uma falha negra, entramos no terço conhecido como horizonte de eventos, que representa a linha além da qual nada pode escapar. Para um observador externo, o que acontece nesta zona permanece um mistério, pois a luz não consegue transmiti-lo. Qualquer objeto que ultrapasse essa fronteira está destinado a um destino desconhecido, onde os conceitos de tempo e espaço se entrelaçam em um emaranhado incompreensível. O horizonte de eventos traz à tona discussões fascinantes na física moderna, onde os princípios da relatividade de Einstein se entrelaçam com as incertezas da mecânica quântica. Assim que um objeto atravessa o horizonte de eventos, ele não apenas desaparece da vista, ele se torna um fantasma do que era. Para o observador que permanece fora desse limite, o objeto se aproxima do horizonte lentamente, até que parece estacionar, quase como se o tempo estivesse se arrastando para ele. Mas essa percepção é enganosa. É uma consequência da gravidade extrema da falha negra que distorce a luz e o tempo, criando uma ilusão de eternidade. O que está acontecendo dentro do horizonte de eventos é desconhecido e, para todos os efeitos, inacessível. O espaço e o tempo se tornam tortuosos, levando a reflexões profundas sobre a natureza da realidade. É no horizonte de eventos que as leis da física, como as conhecemos, parecem falhar.
A gravidade intensa dobra o tecido do espaço-tempo, criando um efeito que poderia ser comparado a um buraco em uma rede. Em um sentido, esse fenômeno é análogo a mergulhar em águas profundas, onde a pressão se intensifica à medida que você desce. Essa imersão leva a questionamentos sobre o que ocorre com a informação. Se nada pode escapar, como podemos pensar a respeito de qualquer coisa que entre em uma falha negra? Essa questão gerou debates vigorosos, levando a conceitos como a perda de informação quântica. Teoricamente, a informação não pode ser destruída, conforme a mecânica quântica sugere, o que se baseia na premissa de que a informação é inerente ao universo. Se assim for, como pode a informação de um objeto que ultrapassa o horizonte de eventos ser preservada? Esta contradição fundamental lança luz sobre o que poderia estar acontecendo além dessa linha misteriosa. Em várias proposições, cientistas teorizam que, em vez de serem apagados, os dados poderiam ser armazenados na superfície do horizonte, como se estivesse sendo comprimido em um estado altamente concentrado. Embora as implicações sejam profundas, a realidade do que ocorre ainda permanece envolta em incerteza. Alguns modelos sugerem que o que se passa no interior do horizonte de eventos poderia ser visualizado através de realidades paralelas ou dimensões alternativas, onde o tempo pode se comportar de maneira radicalmente diferente, questionando nossa própria percepção de linearidade. Esse entrelaçamento de universos possíveis parece desafiador, como a ideia de um multiverso onde as regras do nosso espaço-tempo não necessariamente se aplicariam. Ao investigar o horizonte de eventos, nos deparamos com conceitos que desafiam não apenas nossa compreensão física, mas também filosófica. O que significa existir em um contexto onde o tempo não flui da maneira em que o conhecemos? Como podemos compreender o silêncio absoluto que reina no profundo abismo onde nada consegue escapar? Esse panorama serve como um lembrete da complexidade envolvida em tentar entender as sutilezas do cosmos e do espaço que ocupamos. Afinal, o horizonte de eventos não é apenas a borda de uma falha negra, mas também uma metáfora para as fronteiras do conhecimento humano. De acordo com a relatividade, espaço e tempo estão entrelaçados de maneiras que desafiam a intuição. A ideia de que o tempo é elástico pode parecer estranha, mas dentro do mecanismo inerente das black holes, essa elasticidade se manifesta de modo extraordinário. Quando uma partícula se aproxima do horizonte de eventos, o ponto de não retorno ao redor de uma black hole, algo fascinante e profundo ocorre. O tempo parece desacelerar. Para o observador que está distante, essa desaceleração se traduz em uma percepção estranha e quase surreal. A matéria, enquanto flutua em direção a essa singularidade gravitacional, não apenas se aproxima de um limite, ela parece pausar, como se estivesse presa em um limbo temporal. Imagine observar uma estrela massiva, cuja luz se torna cada vez mais fraca à medida que se aproxima do horizonte de eventos. À primeira vista, você notaria que a luz da estrela não apenas escurece, mas também apresenta um fenômeno sutil. A radiação da estrela se desvia do azul para o vermelho, um efeito conhecido como redshift gravitacional. Com cada instante que passa, a estrela parece lutar contra um poderoso ímpeto que a empurra para a escuridão. Para o observador, o tempo da estrela parece estagnar. Essa experiência é inegavelmente alienígena. O paradoxo está em como o tempo é percebido em diferentes quadros de referência. Enquanto o observador distante testemunha uma luta desesperada em câmera lenta, a própria estrela está imersa em um fluxo temporal que, para ela, segue seu curso igualmente. Essa distorção do tempo confere à black hole uma qualidade única. Não é apenas uma ameaça física. Ela transcende a mera física para tocar as profundezas da experiência temporal. Os efeitos não se limitam a uma simples desaceleração.
Eles fragmentam a linha entre passado, presente e futuro. Quando uma partícula ultrapassa o horizonte de eventos, continua a sua jornada, aparentemente sem destino, enquanto o tempo estagna. Essa interação cria um espaço onde a continuidade das experiências é desafiada, suscitando a questão da própria natureza do tempo. O que significa realmente encontrar e nunca retornar? À medida que exploramos mais esse fenômeno, somos confrontados com a ideia de que a realidade próxima a uma black hole não é como a nossa. No interior do horizonte de eventos, o tempo não é uma linha reta que avança para o futuro de forma linear. Ao contrário, ele se torna uma dimensão complexa, onde o fluxo temporal pode ser estranhamente distorcido e contrabalançado pela influência da gravidade. Para aqueles menos familiarizados com a relatividade, essa ideia parece não apenas contraintuitiva, mas radicalmente diferente da maneira como vivenciamos a passagem do tempo em nosso cotidiano. Neste espaço de reflexão, a ideia de viajar perto de uma black hole se transforma em um enigma. Não é apenas a presença de uma força gravitacional esmagadora que desvia a luz, mas a própria estrutura do tempo que se contorce ao entrar em interação com a gravidade extrema. Todo momento passa a ser uma configuração de possibilidades, onde a experiência do tempo pode ser simultaneamente uma pausa e uma corrida. E assim, exploramos o mistério do tempo em um cosmos que nos oferece tão pouco em termos de certezas, exceto a certeza de sua própria estranheza e beleza. Em última análise, a percepção do tempo em relação a uma black hole não desafia somente a nossa compreensão do universo. Ela redefine o que pensamos saber sobre a existência e o que significa ser parte do cosmos. As falhas negras sempre foram uma fonte de fascínio e mistério, com suas origens traçadas até teorias que remontam a mais de 1000 anos. Desde os primeiros filósofos e astrônomos que começaram a vislumbrar a natureza do cosmos, especulações sobre a existência de corpos celestes que poderiam absorver toda a luz foram alimentadas por observações simples, mas curiosas. Porém, a confirmação real de sua existência só começou a se desenhar de forma concreta nas últimas décadas. Em 1964, a astronomia moderna deu um passo significativo ao empregar novas tecnologias para observar os fenômenos que acompanhavam a morte de estrelas massivas. Essas estrelas, após esgotarem seu combustível nuclear, entravam em colapso sob sua própria gravidade. E o que restava desse processo cataclísmico, como as supernovas entre outros, propiciou um campo fértil de investigação sobre o que acontece quando uma estrela atinge o limite da destruição. Os estudos sobre emissões de raios-X tornaram-se cruciais nessa jornada. Os pesquisadores começaram a detectar fontes inexplicáveis de radiação em regiões onde a hipótese de falhas negras era mais plausível. Por exemplo, no espaço conhecido como SIG X1, uma região na constelação do Cisne, observações intensas revelaram um intenso brilho originado de um disco de acreção, um influxo de matéria que se formava à medida que uma estrela próxima era engolida. Essa radiação não era visível a olho nu, mas as leituras dos raios-X foram como um grito da cosmologia, indicando que algo extraordinário estava ocorrendo nas profundezas do espaço. O processo que levou à confirmação das falhas negras envolveu um lentíssimo e meticuloso acúmulo de evidências. Conforme novas ondas de telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, eram colocadas em operação, mais dados surgiam, revelando sinais notáveis de que a gravidade possa ser tão intensa que outrora se pensou que fosse uma mera especulação. Os astrofísicos começaram a mapear a presença de objetos que irrompiam em padrões que não se encaixavam em nenhuma outra explicação, evocando uma realidade além do que poderia ser concebido pelas leis da física clássica.
Sig X-1, por exemplo, foi crucificado como um ícone da astronomia, estabilizando a ideia de que regiões do espaço poderiam ser marcadas pela ausência de luminosidade. Eventos de supernova, que eram originalmente observados como fenômenos magníficos de luz e cor, passaram a ser vistos sob uma nova perspectiva. Em vez de meros fogos de artifício sidéreos, eles eram indicativos de processos que poderiam culminar na formação de falhas negras. Para cada supernova observada, surgiam novas perguntas. O que restava da estrela após o colapso? Como a intensa força gravitacional se relacionava com a luz, o tempo e a própria estrutura do espaço? O fascínio por esses corpos celestes se intensificou à medida que mais teorias eram propostas. Vários cientistas começaram a desenvolver modelos matemáticos complexos que se alinhavam com as observações astrofísicas, solidificando a ideia de que as falhas negras não apenas existem, mas desempenham papéis cruciais no ciclo de vida das galáxias. A fusão entre observações empíricas e teorias matemáticas sinalizava um novo capítulo na compreensão do universo, desafiando o que pensávamos saber sobre a gravidade e a natureza do cosmos. As falhas no tecido do espaço-tempo que dão origem a esses titãs cósmicos são, frequentemente, entidades invisíveis, ocultando-se das nossas observações diretas. No entanto, as suas presenças são inegavelmente sentidas no universo, manifestando-se através do comportamento do material vizinho. Ao redor dessas singularidades, a matéria em queda é atraída irresistivelmente, formando discos de acreção que se iluminam intensamente. Esses discos não são meros anéis de resíduos. São cenas de uma dança cósmica, onde a gravidade extrema cria um espetáculo de forças devastadoras. Aquelas partículas, átomos e moléculas que se precipitam em direção à falha cósmica são submetidas a tensões titânicas. À medida que vão se aproximando, a lentidão da queda acelera, transformando o material em plasma e gerando temperaturas que superam a de qualquer estrela. Nesse ambiente fascinante, a matéria não apenas é puxada em direção ao buraco negro. Muitas vezes, por conta do momento angular, ela não consegue cair diretamente. Ao invés disso, essa matéria gira, acumulando energia cinética à medida que se espirala em direção ao horizonte de eventos. É dentro desse disco de acreção que ocorre um dos fenômenos mais impressionantes do cosmos: os jatos relativísticos. Quando a matéria é amontoada de tal forma, ela não se limita a se transformar em luz. Elementos como feixes de radiação são ejetados em direções opostas, a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Esses jatos emergem dos polos do buraco negro, viajando por distâncias inimagináveis através do espaço galáctico. Assim, mesmo que as falhas permaneçam ocultas, o fluxo de material e a emissão de partículas carregadas criam um rastro luminoso visível até mesmo a bilhões de anos-luz de distância. Os jatos são, portanto, a manifestação de uma interação complexa entre os campos magnéticos intensos gerados pela rotatividade dos buracos negros e os discos de acreção. No centro dessa conexão reside uma dinâmica de forças que ainda não compreendemos completamente. Embora a gravidade seja a força dominante, os campos magnéticos também desempenham um papel crucial, guiando e acelerando as partículas e criando caminhos de emissão ao longo de estruturas que se estendem por galáxias inteiras. Esses feixes de radiação nos fornecem não apenas uma fita de luz em meio à escuridão do universo, mas também pistas sobre a formação e a evolução de galáxias e os próprios buracos negros. Ao analisarmos os espectros de radiação emitidos por essas poderosas emissões, conseguimos aprender mais sobre a matéria que os compõe, seu comportamento em campos gravitacionais extremos e, essencialmente, os mecanismos que regem todo o processo de acreção e ejeção. As falhas, embora intimidadoras e impenetráveis, não estão completamente alheias ao nosso entendimento.
À medida que mais e mais estudos e observações são realizados, começamos a desvendar as chaves desse universo oculto. Cada nova descoberta sobre os discos de acreção e seus jatos nos aproxima da natureza do espaço-tempo, dos buracos negros e, em última instância, das leis fundamentais que regem a realidade. A beleza de tudo isso reside em como, através da observação e da matemática, conseguimos iluminar os aspectos mais obscuros da existência, revelando a dança cósmica que ocorre à sombra dessas entidades fantasmagóricas. Em 1974, Stephen Hawking revolucionou nossa compreensão das falhas negras ao sugerir que poderiam eventualmente emitir energia em quantidades microscópicas. Seu conceito de radiação Hawking proposto indicava que, ao longo do tempo, as falhas poderiam não só perder massa, mas também gerar flutuações que poderiam culminar em explosões cataclísmicas. Essa proposta estava enraizada em conceitos da mecânica quântica, onde a natureza desconcertante do vácuo poderia permitir a formação de pares de partículas e antipartículas do nada. Dentro do contexto de uma falha negra, essas pares poderiam surgir nas proximidades do horizonte de eventos, com uma partícula caindo na falha e a outra escapando para o infinito, resultando na emissão da radiação. A ideia de que as falhas negras não eram eternas, mas sim entidades dinâmicas vulneráveis ao tempo, proporcionou uma reviravolta. Com a perda de energia e, consequentemente, de massa, Hawking sugeriu que as falhas poderiam eventualmente evaporar completamente, uma noção que desafiava a concepção tradicional de que nada poderia escapar da atração gravitacional desses monstros cósmicos. Esse processo poderia ser extremamente lento para falhas negras de massa estelar, mas para aquelas de tamanhos microscópicos, esse fenômeno de evaporação poderia ocorrer em escalas de tempo muito mais curtas. O que torna a radiação Hawking tão intrigante é a ideia de que essa radiação não apenas indica a perda de massa, mas também sugere que as falhas negras poderiam, em algum momento, liberar uma quantidade significativa de energia antes de desaparecerem. Essa energia poderia se manifestar em explosões cataclísmicas quando as falhas se tornassem suficientemente pequenas. Essa possibilidade não só ampliou o leque de implicações sobre a vida das falhas negras, mas também levantou questões fascinantes sobre a natureza do espaço-tempo e da causalidade. Se a radiação Hawking realmente existisse, isso poderia impactar fundamentalmente a forma como percebemos a conservação da massa e da energia no universo. A ideia de que as falhas negras podem gerar flutuações e eventualmente desaparecer em explosões brancas não apenas alinha-se com o conceito de que nada se perde na física, mas também sugere que poderiam existir fenômenos que desafiam a nossa compreensão sobre o tempo e as dimensões. Para muitos, essa teoria abriu as portas para a possibilidade de escapadas improváveis, questionando o que realmente significa existir em um universo onde as falhas negras podem se desintegrar em uma cascata de energia. As implicações dessa teoria são vastas. Se as falhas negras são de fato sistemas dinâmicos que podem perder massa através de uma interação quântica quase invisível, isso sugere que, em escala cósmica, a morte de uma falha pode ser mais uma transformação do que um fim absoluto. Passar do conceito de falhas eternas a entidades efêmeras assinala um passo importante na busca pelo entendimento da formação e destruição de matéria sob extremas condições gravitacionais. Além disso, a radiação Hawking nos força a reconsiderar nossa fé na singularidade, o ponto onde as leis conhecidas da física parecem falhar com a concentração de massa infinita. Essa possibilidade de explosões e flutuações também poderia influenciar a teoria de tudo, a busca por uma teoria unificada que conectaria a mecânica quântica e a gravidade.
No cerne disso tudo, a radiação Hawking continua a ser um tema central na física moderna, ilustrando como a fatalidade de uma falha negra pode abrigar dentro de si a promessa de novas descobertas e tecnologias futuras que talvez ainda não tenhamos sonhado. Quando consideramos o conceito de nada, entramos em um campo complicado. No entanto, tudo começa com a reflexão sobre o vácuo quântico, que sugere que mesmo no espaço aparentemente desprovido de matéria, existe uma fluidez de energia que continua a se manifestar. Essa realidade oscila entre a presença e a ausência, criando um ambiente onde partículas emergem e desaparecem em um jogo cósmico incessante de criação e destruição. Essas flutuações quânticas não são mero capricho, mas sim uma dança intrínseca da vida no que conhecemos como vazio, revelando um rico e complexo panorama com implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Esse vácuo quântico, longe de ser um espaço estéril, pulsa de atividade potencial. Apesar de não podermos ver essas flutuações a olho nu, elas são cruciais para a existência do que chamamos de matéria e energia. Surpreendentemente, a impossibilidade de capturar o nada em sua totalidade expressa uma qualidade paradoxal. Quanto mais tentamos defini-lo, mais percebemos que ele é repleto de possibilidades. Essa visão alternada do nada serve como o terreno fértil do qual emergem as partículas, criando o que podemos considerar como a arcabouço fundamental da realidade. As falhas negras desempenham um papel simbiótico dentro deste contexto, funcionando como janelas para os mistérios do cosmos. De certo modo, elas exemplificam a transição entre o ser e o não ser. Ao se formarem a partir da morte de estrelas massivas, as falhas negras não são apenas um final, mas um novo começo. Elas abafam a luz e a matéria, encapsulando tudo em seu seio, mas em sua profundidade reside o campo quântico em ebulição, que tem o potencial de reverter essas condições. É como se estivéssemos olhando para um ciclo de nascimento e morte em escala cósmica. Dentro da estrutura das falhas negras, o que se revela é uma luta contínua entre a gravidade esmagadora e as forças quânticas que buscam restabelecer o equilíbrio. O fenômeno da criação e destruição espontânea de partículas em virtude das flutuações quânticas responde à questão: o que acontece com tudo que é consumido por essas entidades? À primeira vista, poderia-se pensar que tudo se perde. Mas, curiosamente, as leis da física parecem sugerir um tipo de preservação, mesmo nas situações mais extremas. Assim, o nada dentro das falhas negras pode não ser tão vazio quanto parece, mas, na verdade, um repositório de potencial esperando por uma oportunidade de ser consciente, de se manifestar. É nesse cenário que o conceito de nada se torna ainda mais impressionante. Vivemos em um universo em que as constantes do cosmos, como a gravidade e a força eletromagnética, se entrelaçam com a natureza fundamental do vácuo quântico. A interação entre essas forças evidencia que o universo não é um estádio silencioso, mas uma sinfonia vibrante, onde o vácuo é um ator essencial. As falhas negras, então, não são simples buracos no tecido da realidade, mas portais para outras dimensões de existência e significados. Assim, à medida que examinamos as propriedades do vazio quântico, somos forçados a reconsiderar a própria natureza da realidade e a existência. O nada não é apenas um lugar de ausência, mas, paradoxalmente, um campo vibrante de possibilidades infinitas. E assim a dança entre ser e não ser se torna um dos maiores mistérios do universo, um quebra-cabeça que desafia as definições que nos são dadas, um convite eterno à curiosidade e à exploração. As falhas negras cultivam um terreno tão fértil para a especulação científica que nos levam a refletir profundamente sobre as limitações do conhecimento humano.
Esses vastos vórtices de gravidade extrema nos encaminham a questionar as premissas fundamentais que sustentam nosso entendimento da realidade. À medida que nos aproximamos de suas bordas eventuais, nos deparamos com as intricadas nuances do que significa a causalidade em suas proximidades, onde as balanças do tempo e do espaço se inclinam de maneiras surpreendentes e desafiadoras. As falhas negras revelam à medida que mais enigmas são desvelados. O que sentimos como um certo prazer estético em um cosmos cheio de incertezas. O que ocorre dentro delas e, principalmente, como suas estruturas podem agir como portais para novas dimensões, talvez coloque em dúvida as ingênuas certezas a respeito da linearidade do tempo. Dentro do amplo espectro da pesquisa sobre buracos negros, surgem casos que levantam questões que desestabilizam ainda mais o entendimento convencional da estrutura do universo. Por exemplo, a ideia de que a linha do tempo possa estar agindo de forma não linear em suas proximidades faz com que a causalidade, como a conhecemos, perca o seu significado absoluto. No espaço-tempo, jazem implicações que giram em torno do que acontece em um ponto de singularidade. Essa referência de descontinuidade na realidade pode fazer com que a própria noção de causa e efeito se torne volátil, levando-nos à compreensão de que o universo como um todo possui características indomáveis. As potencialidades que emergem dessas forças gravitacionais colossais não apenas desafiam as estruturas da física clássica, mas também evocam uma nova esfera de necessária exploração. Podemos começar a supor que os buracos negros fazem mais do que simplesmente absorver matéria e energia. Eles podem, de alguma forma, interagir com a própria tessitura do tempo, insinuando possibilidades de que podem até mesmo criar ou facilitar a criação de novas realidades. Contudo, mesmo com essa hipótese, as falhas negras nos alertam para as realidades não observáveis que cercam a nossa percepção do espaço e, paradoxalmente, propõem um convite à humildade. À medida que expandimos nossas percepções em busca de respostas, nos deparamos com o abismo do desconhecido, a escuridão que nos ensina tanto sobre nós mesmos quanto sobre o cosmos em que habitamos. Essa interação constante entre a curiosidade humana e o inexplorado acentua a importância da ciência como um modo de descobrir, mas também de respeitar a beleza intrínseca da ignorância. Na medida em que as observações são realizadas, vamos ao mesmo tempo criando um novo contexto de teorias que se entrelaçam com a experiência de muitas das maravilhas naturais. A presença dessas falhas negras, com sua gravidade indomável, não só nos confronta com as forças primordiais do universo, mas também nos apresenta um paradoxo em termos de visões seculares. Como podemos confiar em nossas interpretações da realidade e do espaço-tempo se as falhas negras podem alterar as regras do jogo em um piscar de olhos? Essas interações e suas repercussões nos levam a imaginar a existência de algo além da mera absorção de energia cósmica. Por exemplo, a teorização de que buracos brancos podem existir como inversos dos buracos negros abre novas vias de reflexão sobre as nossas noções de tempo e espaço, assim como suas influências sobre o contínuo cósmico. Desta maneira, as tensões entre o que sabemos, o que intuímos e o que ainda permanece oculto continuam a ser uma força propulsora para a ciência. Essa busca incessante por compreensões mais profundas não oferece apenas um vislumbre do cosmos, mas também revela aspectos de nós mesmos que muitos prefeririam permanecer no limiar do desconhecido. É com essas considerações que seguimos adiante, sempre atentos ao que o cosmos nos ensina em seu silêncio profundo e em suas reviravoltas enigmáticas. Os jatos de partículas que brotam das imediações das black holes
conhecidos como jets relativísticos, revelam não apenas a dinâmica complexa do comportamento da matéria sob extrema gravidade, mas também um espetáculo fascinante da astrofísica moderna. Essas fissuras energéticas, que se estendem até milhões de anos-luz de distância, são testemunhos da incrível eficiência com que as black holes podem converter e redirecionar energia. Ao observarmos essas emissões, encontramos exemplos impressionantes da natureza básica das forças que governam o cosmos. Quando matéria se acumula em um disco de acreção ao redor de uma black hole, as interações gravitacionais e os campos magnéticos ativam um processo extraordinário. Ao invés de simplesmente se precipitar inescapavelmente para dentro, parte dessa matéria é acelerada a velocidades relativísticas, criando jatos de partículas que se erguem com velocidades próximas à da luz. Esses jatos são altamente direcionais e podem emergir de ambas as extremidades dos buracos negros rotativos, numa dinâmica que desafia nossa compreensão de ação e reação, em um espaço-tempo distorcido. Os jets são compostos por partículas fundamentalmente ricas em energia, que se manifestam principalmente em forma de radiação eletromagnética, que abrange desde ondas de rádio até raios X e até raios gama. É aqui que a intrigante conexão entre a gravidade extrema e a emissão de radiação se torna mais pronunciada. Na ausência de uma noção clara do que se passa no interior de uma black hole, olha-se para seus jatos como uma janela para compreender a física em jogo. As frequências de radiação geradas muitas vezes ultrapassam as limitações da física convencional, oferecendo vislumbres espectrais que nos permitem observar tais criações invisíveis a partir de distâncias astronômicas. Quando uma black hole absorve matéria, a energia gravitacional desempenha um papel preponderante. À medida que a matéria se torna cada vez mais compactada, a temperatura do disco de acreção aumenta exponencialmente. Esse calor intenso, somado ao movimento super rápido das partículas, resulta em um ambiente propenso à emissão de radiação de alta energia que se propaga através do espaço. A imagem clássica de uma black hole, normalmente associada à escuridão e à invisibilidade, se transforma neste contexto em um espetáculo de luz radiativa, manifestando-se como diversos quasares e outras fontes brilhantes pelo cosmos. As observações desses jets e suas radiações não apenas ajudam a delinear a estrutura da black hole e seus fenômenos associados, mas também levantam questões profundas sobre a natureza do tempo e do espaço. A radiação que emana desses jatos pode apresentar um ritmo peculiar, propiciando um estudo sobre como a informação e a energia são transportadas e distribuídas no universo. Isso traz à tona debates sobre a causalidade e a mecânica quântica, especialmente considerando as singularidades e as leis físicas que se aplicam à escala de eventos extremas. A complexidade dos jets relativísticos exemplifica como os buracos negros não são apenas fendas no tecido do espaço-tempo, mas também fornalhas cósmicas de transformação e criação. Eles são fontes de luz que nos falam do que ainda não podemos ver diretamente, desenhando um quadro do cosmos que interage em múltiplas escalas e dimensões. Por meio dessas emissões luminosas, capturamos não só o espetáculo visual, mas um pedaço da história do universo, nossas origens emaranhadas com os mistérios que ainda permanecem por decifrar. As estrelas, em sua jornada cósmica, inevitavelmente encontram seu destino em buracos negros, que são mais do que meros túmulos celestiais. Elas alimentam um ciclo inexorável de crescimento e absorção, apreendendo em seu centro a essência do que um dia foi uma estrela brilhante. Esses sistemas não são entidades estáticas. Em vez disso, eles evoluem em resposta à influência gravitacional de suas vizinhanças e ao material que consomem.
O contínuo processo de acumulação e fusão das estrelas em suas proximidades resulta em um aumento constante da massa e na intensificação da gravidade, o que, por sua vez, provoca uma repercussão em ampla escala no cosmos. À medida que esses buracos negros crescem, eles se tornam cada vez mais potentes, atraindo não apenas estrelas, mas também a matéria interestelar que os orbita. Esse ambiente é marcado por colisões violentas e interações complexas, onde a matéria pode ser fragmentada e redirecionada. Esses buracos negros acumulam não apenas massa, mas também uma história de interações dinâmicas que os transformam em titãs cósmicos, cujos efeitos se estendem além de seu horizonte de eventos, afetando galáxias inteiras e a estrutura do universo. Por além de simplesmente absorver luz e matéria, esses buracos negros desempenham um papel fundamental na dinâmica galáctica. Eles influenciam a formação de novas estrelas e podem até mesmo levar à formação de discos de acreção exuberantes que irradiam radiação intensa quando a matéria é acelerada até temperaturas extremas, resultando em fenômenos como quasares, que ofuscam até mesmo as galáxias ao seu redor. Este calor intenso e a radiação resultante geram uma resposta em cadeia nas regiões vizinhas, com mudanças que podem alterar a trajetória evolutiva de sistemas estelares inteiros. Em uma escala de tempo cósmica, o crescimento de buracos negros não é apenas um fenômeno isolado, mas um processo integrado que determina o futuro da matéria e energia no universo. Com o passar dos anos, trilhões de anos, as forças de gravidade podem provocar a fusão de buracos negros menores em buracos negros supermassivos, potencializando ainda mais a sua capacidade de influência. Essa precipitação de crescimento gera um estado de equilíbrio dinâmico na matéria que permanece no cosmos, enquanto outros elementos são lentamente absorvidos e transformados. O destino das estrelas se entrelaça com o destino dos buracos negros, e à medida que a vastidão do espaço se encolhe sob sua influência, a pergunta que ecoa nas profundezas do universo se torna inevitável. Qual será o estado final desse equilíbrio? Poderá a matéria ser completamente consumida, levando a um estado de vazio? Ou haverá uma forma de renascimento, onde novas estrelas poderão emergir das cinzas do que um dia foram buracos negros? Com o tempo, a própria essência do cosmos pode se redefinir por meio dessas transformações, sugerindo que, mesmo em sua forma final, haverá um reequilíbrio eterno entre a energia e a massa que compõem todo o universo. A natureza cíclica do crescimento e da absorção estabelece um paradigma fascinante a ser explorado, onde a matéria e a energia podem ser eternamente recicladas no grande teatro cósmico. Enquanto navegamos pelo vasto e enigmático universo, as falhas negras, ou buracos negros, apresentam-se como um dos maiores desafios à nossa compreensão da realidade. Na medida em que buscamos entender suas propriedades e implicações, torna-se evidente que essas entidades são igualmente fascinantes e desconcertantes. Cada nova descoberta, cada movimento sutil de informações e dados nos convida a refletir sobre o que realmente significa existir dentro de um cosmos tão complexo. As falhas negras não são meramente buracos no tecido do espaço-tempo. São talvez janelas para um entendimento mais profundo do universo e nossas próprias existências. As teorias sobre buracos negros têm avançado de maneira exponencial nos últimos anos, com cada nova pesquisa revelando uma camada de complexidade que instiga nossa imaginação. Não se trata apenas de objetos que sugam tudo ao seu redor, mas também de regiões onde as leis conhecidas da física parecem quebrar-se, desafiando nossas noções fundamentais sobre a natureza do espaço e do tempo. É como se estivéssemos frente a uma porta entreaberta,
permitindo a entrada de novas ideias que podem transformar nossa percepção do que é a realidade. E se, ao invés de termos um simples ponto de não retorno, estivéssemos diante de portais que conectam diferentes dimensões ou até mesmo diferentes épocas? Essas especulações nos levam a conceber cenários em que a gravidade de um buraco negro poderia, de alguma forma, curvar as linhas do tempo e do espaço, criando uma verdadeira tapeçaria de possibilidades. Imaginemos as implicações disso. O que significaria para nós, seres conscientes, ter acesso a essas conexões? Seríamos meros espectadores em um grande teatro cósmico? Ou teríamos o poder de influenciar o que acontece em universos paralelos? Enquanto a ciência ainda está longe de responder de forma definitiva, a mera ideia provoca um frisson de curiosidade que nos impulsiona a investigar cada vez mais. Ademais, a possibilidade de que buracos negros sejam, de algum modo, fontes de energia ou conhecimento e não apenas destruição, traz à tona uma reflexão filosófica. Nesse sentido, eles poderiam ser vistos como símbolos de transformação, representando tanto o fim de uma era quanto o início de outra. À medida que as estrelas colapsam e se transformam em buracos negros, algo novo pode estar surgindo em outras dimensões. Essa ideia sutilmente sugere que a morte não é necessariamente um fim absoluto, mas uma transição para um estado de ser diferente, um estado cujas propriedades ainda nos escapam. Portanto, a exploração e o estudo de buracos negros não são apenas uma questão de compreender as leis da física, mas também de compreender o papel que nós, como seres pensantes, desempenhamos neste grande esquema cósmico. O universo não se limita a ser um vasto vazio, mas um local pulsante de possibilidades e interconexões, onde cada descoberta revela novos mistérios a serem desvendados. A curiosidade humana, a busca pelo conhecimento, são a essência da nossa existência. É com esse espírito que prosseguimos, desejosos de desvendar os segredos que permeiam não apenas as falhas negras, mas o próprio tecido do cosmos. Enquanto nos debruçamos sobre essas questões, está claro que cada passo dado em direção a uma maior compreensão do universo revela uma nova camada de realidades ocultas, levando-nos a questionar até mesmo a própria natureza da existência. Os buracos negros, em sua essência, podem ser mais do que fenômenos astronômicos. Podem ser chaves que desbloqueiam as maiores perguntas da humanidade sobre a vida, a morte e o que está além.